curso desta semana você vai ter 5 aulas sobre direito do trabalho. Entenda os princípios, conheça as questões que envolvem a relação de emprego, de trabalho, a modalidade de teletrabalho e trabalho externo. As aulas são com a professora Letícia Herculano. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Letícia Herculano, eu sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, advogada trabalhista, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestranda em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Hoje eu vou falar com vocês sobre Direito do Trabalho. Nós vamos, nas aulas, tratar de princípios do direito trabalhista, jornada de trabalho, relações de emprego, relações de trabalho e aviso prévio. Vocês sabem me dizer o que é princípio? Princípio é a base de todo ordenamento jurídico. São eles que orientam o aplicador do direito. São eles que inspiram o legislador na elaboração das normas. Bem, todo ramo do direito tem os seus princípios específicos. E no direito do trabalho não é diferente. Quando há uma omissão na norma ou uma lacuna, são eles que preenchem para a interpretação do operador do direito. Vamos tratar do primeiro princípio, princípio da proteção ao trabalhador. Senhores, prestem muita atenção nesse princípio. Esse princípio, ele fundamenta toda a base do ordenamento jurídico do direito do trabalho. Então, sabe-se que na relação de emprego, a relação mais fraca, mais vulnerável é o empregado. Portanto, para que haja um equilíbrio na relação empregatícia, é necessário que o princípio o princípio da proteção ao trabalhador venha fazer esse equilíbrio. Bom, sabe-se que na relação de emprego, o empregador tem uma força econômica muito forte, enquanto o direito do trabalho vem proteger esse empregado, para que as relações se equilibrem. Primeiramente, vamos a um exemplo. Direito civil. Contrato de compra e venda entre particulares. Ok? O vendedor, ele anuncia o seu imóvel por 500 mil. Chega um comprador e fala, nossa, tá muito caro. Eu te ofereço 450 mil nesse imóvel. E o vendedor diz, não, não vou vender meu imóvel a esse preço. O comprador fala, então me vende por 470? Ok, negócio fechado. Bom, perceba que nessa relação há um equilíbrio. Não é precisa a interferência da lei para favorecer uma das partes. É o que acontece no direito do trabalho. Bom, mais um exemplo. Numa oferta de emprego, a empresa oferece um emprego de gerente. Valor do salário, R$5.000. Benefícios, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde. Só que o candidato, ele chega na empresa e fala assim, olha, eu venho, aceito sua oferta de emprego. Mas eu aceito se você me pagar R$7.000. Não, senhores, não há essa negociação no direito do trabalho. Por isso, a norma vem favorecer o empregado. Mais um exemplo dentro da relação de emprego. O funcionário está lá aguardando para terminar o seu turno. O empregador chega para ele e fala assim, olha, eu preciso que hoje você fique até as 8 horas da noite. Isso acontece? Não, ele não pergunta para o seu funcionário. Ele simplesmente impõe. É claro que há exceções, mas perceba que essa parte, o empregado, ela é uma parte mais vulnerável, ela não tem muitas vezes direito de escolha. Bem, sempre que vocês pensarem nesse direito da proteção ao trabalhador, pense na balança do direito, ok? De um lado, a gente tem a relação de emprego enquanto o empregador exerce uma força econômica muito grande. De outro lado, vem o direito do trabalho protegendo o empregado para equilibrar essa balança. Então, muito bem, não esqueçam e deem muita atenção a esse princípio. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas dizem, poxa, mas o direito do trabalho é muito protetivo ao empregado.
Sim, ele precisa ser protetivo ao empregado. Exatamente porque na relação de emprego há uma parte muito mais vulnerável. Muito bem? Agora vamos passar para os subprincípios da proteção ao trabalhador. A doutrina aponta 3 princípios: o indúbio pró-operário, norma mais favorável e a condição mais favorável. Bom, no indúbio pró-operário, nós vamos passar rapidamente por este princípio, porque a doutrina entende que esse princípio foi suprimido pela norma mais favorável, mas ele existe, ele está em todos os livros de direito do trabalho e nós precisamos saber. Bem, várias normas, quando existirem várias normas em conflito, aplica-se a mais favorável ao empregado, ok? Quando houverem mais de uma interpretação, enfim, sempre vai se aplicar o que for mais favorável ao empregado. Muito importante saber que essa não é uma situação que se aplica à área processual, mas nós vamos entender um pouco mais à frente. Passando para o princípio da norma mais favorável, quando houverem conflitos entre normas, aplica-se a mais favorável ao empregado. Percebam que eles são muito parecidos, né? Então, porém, esse princípio ele não é absoluto, tudo bem? As normas de ordem público e caráter proibitivo não se aplicam. Por exemplo, o funcionário ele foi demitido da empresa e 3 anos depois do rompimento do vínculo, ele resolveu entrar com uma ação trabalhista. Sabe-se que a prescrição trabalhista para o ajuizamento de ações são de 2 anos, ok? Ele pode invocar uma norma de direito civil para justificar a distribuição dessa ação? Não, senhores, porque a prescrição é uma norma de direito de ordem pública, ok? Atenção, esse direito, ele tem uma exceção, ok? Artigo 620-A da CLT. As condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Bom, antes da reforma trabalhista, esse artigo previa o contrário. Ele dizia que a convenção coletiva de trabalho sempre iria prevalecer sobre o acordo coletivo, com exceção, desde que não fosse prejudicial ao empregado. A reforma trabalhista trouxe essa imposição. O acordo coletivo sempre irá prevalecer sobre a convenção coletiva. Perceba que o artigo é impositivo, ele fala sempre irá prevalecer. Então, ainda que o acordo coletivo seja prejudicial ao empregado, ele vai prevalecer. Entendam que o legislador, ele percebeu que o acordo coletivo está mais próximo da realidade da empresa. Por isso, essa imposição. Não que o artigo não receba críticas. Bem, agora vamos para o princípio da condição mais benéfica. O que é isso? Assegura-se ao empregado as vantagens incorporadas ao contrato de trabalho. Por exemplo, o empregador ele fornece aos seus funcionários cestas básicas mensalmente. Ele pode simplesmente parar de fornecer? Não, senhores. Esse benefício já é um benefício que se incorporou ao contrato de trabalho daquele empregado, ok? Bom, e o empregador? Ele pode retirar esse benefício dos novos empregados? Sim, porque não foi incorporado ao contrato de trabalho dos novos funcionários, ok? Atenção, esse princípio não se aplica ao direito coletivo, porque é uma norma que prevê que os acordos coletivos e convenções coletivas têm validade de apenas 2 anos, vedada a sua ultratividade. Então, vamos supor que esta cesta básica, ela era prevista em convenção coletiva. Passaram-se os 2 anos da vigência daquela norma, o empregador pode parar de fornecer. Porém, se ele continuar fornecendo, o que acontece? Aí sim se incorpora ao contrato de trabalho do empregado. Muito bem? Bom, vamos para o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. As normas trabalhistas, senhores, são obrigatórias, ok? Elas não podem ser transacionadas ou renunciadas. Então, perceba que esse princípio, ele restringe a autonomia de negociação entre as partes. Um exemplo, o empregador e o empregado, eles podem alterar a natureza das horas extras? Ele pode alterar a natureza,
salarial para a indenizatória? Não, não é possível. Percebam que ao retirar a natureza salarial para a indenizatória, ele retira direitos do empregado, porque as horas extras vão refletir no FGTS, no 13º, nas férias. Então, isso é proibido. O princípio sofre algumas exceções, trazidas pela reforma trabalhista. Artigo 611-A da CLT. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. Inciso 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Inciso 2. Banco de horas anual. Inciso 3. Intervalo intra-jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4. Adesão ao programa Seguro Emprego, de que trata a Lei 13.189, de 19 de dezembro de 2015. Inciso 5. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6. Regulamento empresarial. Inciso 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado. E remuneração por desempenho individual. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11. Troca do dia de feriado. Inciso 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. E inciso 15. Participação nos lucros e resultados da empresa. Bom, outra exceção que nós temos está prevista no artigo 444, daquele empregado hipersuficiente. Artigo 444, parágrafo único da CLT. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso do empregador portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes do limite dos benefícios do regime de previdência social. Esses artigos recebem algumas críticas, porque ele entende que nós estamos relativizando direitos trabalhistas. Tudo bem? Bom, vamos a um princípio também muito importante, que é o princípio da primazia da realidade. Esse princípio é bem simples, mas algumas vezes negligenciado por alguns estudantes. A realidade dos fatos se sobrepõe às disposições contratuais escritas. Por exemplo, o empregado, ele assina, junto com o contrato de trabalho, um recibo em branco. Passaram-se os anos, ele foi demitido e aí, dentro da Justiça do Trabalho, o empregador, ele apresenta esse recibo como quitação das verbas rescisórias. Esse recibo é válido? Não. Por quê? O que prevalece são os fatos e não as provas documentais inseridas no processo. Muito bem. Outro exemplo importante é aquele dos cartões de ponto. O empregado diz na reclamação trabalhista que ele fazia horas extras. Bom, e o que acontece? O empregador, ele fornece os cartões de ponto sem nenhuma hora extra. Porém, a produção de provas em juízo vai demonstrar que realmente ele fazia horas extras dentro da relação, ok? Bom, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio, ele prevê que é vedado alterações contratuais que prejudiquem o empregado. Muito bem, é o que está disposto no artigo 468 da CLT. Vamos a ele. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Senhores, percebam, é possível fazer uma alteração contratual? Sim, é possível, desde que haja mútuo consentimento entre as partes e que isso não prejudique o empregado. Bom,
sob pena de nulidade daquela cláusula. Porém, o ius variandi dentro do direito do trabalho é aquele poder que o empregador tem de gestão, de mando, de comando. É possível que ele faça algumas alterações no contrato de trabalho que possibilitem a sua gestão, desde que obedecidos os requisitos do artigo 468. Muito bem. Bom, vamos a um exemplo que está previsto na CLT. Artigo 468, parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Muito bem, mais um exemplo. Artigo 469, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta ocorra de real necessidade de serviço. Perceba que a própria CLT traz algumas opções do ius variandi do empregador, ok? Vamos para o princípio da continuidade da relação de emprego. Bom, em regra, a relação de emprego, ela é contínua, ela não tem data para acabar. Muito bem. Esse princípio traz o ônus ao empregador. Ele, na súmula 212 do TST, por exemplo, diz o seguinte: o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação do emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, entendam que o contrato de trabalho, ele vigora por prazo indeterminado, em regra. Ele não tem data, ele tem data para iniciar, mas ele não tem data para terminar, ok? Vamos para o princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Bom, sabe-se que o direito trabalhista, os direitos são indisponíveis, eles são irrenunciáveis, ok? Por exemplo, é possível que o empregado renuncie às férias? Não. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, eles são irrenunciáveis, ok? A reforma trabalhista, mais uma vez, relativizou esse princípio. Ela trouxe algumas disposições que podem ser negociadas por acordo individual, ou seja, acordo entre empregado e empregador, sem a intervenção de sindicato. O primeiro exemplo que eu vou dar é da compensação de jornada. Está inserido no artigo 59, parágrafo 6º da CLT. É lícito o regime de compensação de jornada, estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Banco de horas semestral, artigo 59, parágrafo 5º da CLT. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Jornada de 12 por 36. Artigo 59-A da CLT. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho. Artigo 75-C, parágrafo 1º da CLT. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. O empregado está lá, né, exercendo suas atividades de forma presencial. O empregador ele pode alterar esse regime para o regime de teletrabalho. Muito bem. Compra e manutenção de equipamentos necessários ao teletrabalho. Artigo 75-D.
As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Esse artigo ele recebe muitas críticas, pois ele prevê que as despesas, né, pela alteração contratual na aquisição de equipamentos, como computador, mesas, cadeiras, para que o empregado seja inserido no regime de teletrabalho, vai ficar como um acordo individual entre as partes. E isso deve ser registrado em contrato, em termo aditivo contratual. Porém, perceba que qual é a autonomia que o empregado tem de chegar para o seu empregador e falar, olha, aquele notebook que eu comprei para poder trabalhar aqui na empresa, eu quero ser ressarcido. Isso tem que estar previsto em contrato, mas ele não tem. Muitas vezes, na relação de emprego, a gente não tem essa autonomia. Muito bem. Fracionamento das férias. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Um outro artigo que a gente já tratou aqui foi do empregado hipersuficiente. Ele diz que o empregado hipersuficiente, ele pode negociar com o seu empregador algumas matérias. Vamos ver? Artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo, quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Bom, parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no 611-A, que foi aquele artigo que a gente leu, que é possível que o acordo coletivo e a convenção coletiva prevalece sobre a lei, ok? Voltando, parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo da previdência... 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime de previdência social, ok? Mais uma hipótese é a forma de pagamento das verbas rescisórias, que está inserido no artigo 744, parágrafo 2º da CLT. Vamos ao artigo. O pagamento que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Bem, o empregado está recebendo sua rescisão e ele vai conseguir negociar com o empregador? Se ele vai receber em dinheiro, se ele vai receber em cheque? Muitas vezes não, né? Próximo exemplo, eficácia liberatória do plano de demissão voluntária. Artigo 477-B da CLT. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposições em contrário, estipulada entre as partes. Percebam, se o empregado ele adere ao PDV, ele depois não pode reclamar na justiça. Ele dá quitação aos direitos trabalhistas. Isso é possível, senhores? O empregado deu quitação ali na hora de acordar a sua demissão. Ok? Prestem bastante atenção. Mais um exemplo, o distrato. Artigo 484-A, que foi também trazido pela reforma trabalhista, e o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que as partes serão devidas às seguintes verbas trabalhistas. Por metade, o aviso prévio se indenizado, a indenização sobre o saldo do fundo de garantia. Mais uma vez, os direitos trabalhistas estão sendo relativizados, né? Parece assim que eu estou lendo bastante, falando muito sobre artigos, mas eles são muito importantes,
porque o legislador, ele trouxe muitas novidades e a doutrina tem proferido muitas críticas em relação a essas mudanças, ok? Celebração da cláusula compromissória de arbitragem, artigo 507-A da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja inferior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Por fim, a gente tem aqui a quitação anual das obrigações trabalhistas. Artigo 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual e obrigações trabalhistas, perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Bom, o empregado, ele normalmente está trabalhando na empresa, né? E ele completou 1 ano, o empregador dele vira para ele e fala assim: João, vamos lá no sindicato dar quitação às suas verbas trabalhistas, a sua quitação anual. O empregado vai recusar? Não, senhores, ele não vai recusar, ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar com o seu emprego. Bom, do princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas, decorrem outros 2, que é o princípio da irredutibilidade salarial e o princípio da intangibilidade salarial. Bem, artigo 7º da Constituição Federal diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E se por acaso ocorrer a convenção ou acordo coletivo reduzindo o salário do empregado? O artigo 611-A, parágrafo 3º diz: se for pactuada cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. O que nós temos aqui? O empregado sofreu uma redução contratual. O empregado sofreu uma redução salarial, né, por meio de acordo coletivo, e aí ele tem a redução por 2 meses. Passados os 2 meses, ele tem garantia 2 meses de emprego, ou seja, percebam que ele vai ter os 2 meses da redução salarial, mais 2 meses de garantia, mais 2 meses de estabilidade, ok? Princípio da intangibilidade salarial. Vedado o desconto no salário, exceto nos casos previstos em lei, entende-se que o salário é impenhorável. Isso é uma proteção aos credores. Nós precisamos entender onde está inserido o empregado. O direito do trabalho se destina aos empregados. Então, percebam, a CLT ela é destinada aos empregados e não ao trabalhador em sentido amplo, tudo bem? Agora vamos entender quem é o empregado. Artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. A partir do artigo 3º, a gente consegue identificar quais são os requisitos essenciais da relação de emprego. Vamos voltar? Olha só. Considera-se empregado toda pessoa física, que prestar serviços de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Aqui nós identificamos 4 requisitos. Quais são? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Bem, anotem, senhores, anotem no caderno de vocês. Esses requisitos são cumulativos. Se faltarem qualquer desses requisitos, a figura, esse sujeito, ele não é empregado. Tudo bem? O primeiro requisito, que é o da pessoalidade. A CLT fala, considera-se empregado toda pessoa física, portanto, ela não pode ser pessoa jurídica, tudo bem? A pessoalidade, que também está intrínseco nesse requisito, é aquele que o empregado ele é intuito persona. Ele é contratado pelas características pessoais dele, ou seja, pela sua lealdade, pela sua moralidade,
pela sua técnica, pelo seu conhecimento. Então, não é simplesmente qualquer empregado que pode chegar para trabalhar em seu lugar. O empregado, nem o empregador, podem colocar, substituir esse empregado em qualquer ocasião. Bem, um exemplo. Paulo é um engenheiro de uma grande construtora. Paulo passou o final de semana na balada. E na segunda-feira ele chegou com muita ressaca. Aí ele pensou, poxa, meu irmão Pedro também é engenheiro, eu vou mandar ele no meu lugar. É possível? Não, senhores. Pedro não é Paulo. Por mais que os dois tenham a mesma formação, Paulo foi contratado. Há o requisito da pessoalidade, ok? Vamos para o segundo requisito, que é o requisito da habitualidade. Habitualidade. O trabalho é desenvolvido de forma não eventual, ok? Espera-se que o empregado retorne ao seu local de trabalho. Muito bem. A habitualidade não se confunde com diariamente, ok? Ou seja, vamos a um exemplo. Um professor de educação física que trabalha numa escola, ele trabalha lá há 5 anos. Ele está na escola todas as terças e quintas, de 8 a meio-dia. Ele é um empregado? Sim. Por quê? Não se confunde diariamente. Ele está lá com habitualidade na sua instituição de ensino. Um tema interessante que veio discutindo muito veio por muito tempo discutindo na doutrina, na jurisprudência, foi com relação ao trabalho doméstico. E a gente precisa ressaltar esse ponto aqui. O legislador pacificou isso no artigo 1º da Lei Complementar 105 de 2015, que diz, ao empregado doméstico, assim considerado que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Portanto, aquela diarista que vai até a sua casa uma vez ou 2 vezes na semana, ela não é empregada doméstica. Mas a partir de 3 ou mais, ela é um empregado doméstico. Tudo bem? Vamos para a onerosidade. Espera-se que uma prestação de serviço seja onerosa, que você tenha uma contraprestação pelo trabalho prestado. E perceba, a CLT, ela não indica qual tipo de contraprestação. Ela pode ser tanto mediante salário, como porcentagem, como comissão. Então, independente da forma de remuneração, a relação de emprego deve ser onerosa. Passamos para a subordinação. A subordinação é um requisito essencial da relação de trabalho, da relação de emprego, desculpa. Por quê? Porque é nela que muitas vezes nós identificamos se há uma relação de trabalho ou uma relação de emprego. O empregado é aquele que está sujeito às ordens do seu empregador. E a doutrina divide a subordinação em 3 pontos. Ela diz que a subordinação pode ser jurídica, subordinação técnica e subordinação econômica. Vamos a cada uma delas. A subordinação jurídica é aquela que se espera do contrato de emprego, pois é aquela que o empregador ele profere ordens para o seu empregado que refletem diretamente na sua prestação de serviços. A subordinação técnica. A subordinação técnica ela é falha. Por quê? Entende-se pela subordinação técnica que o empregador ele detém a técnica daquela atividade. Mas muitas vezes não é o que acontece. Por exemplo, o dono de um curso preparatório para concursos, ele é professor de direito administrativo. Esse professor ele precisa contratar um outro professor de direito do trabalho para dar aulas, porque ele não detém a técnica. E, portanto, esse tipo de subordinação, ela é falha. Próxima forma de subordinação, que é a onerosa. A subordinação onerosa também não é a adequada, porque entende-se que o empregado ele está subordinado ao seu empregador de forma econômica. Como assim, professora? O empregado, entende-se que o empregado ele depende daquele empregador financeiramente. E muitas vezes a gente sabe que não é o que acontece. Por exemplo, um jogador de futebol. Muitas vezes o patrimônio dele, o dinheiro dele é muito maior do que o próprio clube.
Outro exemplo que a gente pode dar é um professor de cursinho. Às vezes, um juiz de direito, um juiz de trabalho, gosta de dar aulas e ele não depende do seu salário de professor para sobreviver. Então, perceba que a subordinação onerosa, ela também é falha. Outra forma de distinção que a doutrina faz é a subordinação objetiva e a subjetiva. Parece demais, mas ela interfere diretamente no artigo 3º da CLT. Vamos entender cada uma e depois passamos ao artigo. A subordinação subjetiva é aquela que interfere na vida pessoal do empregado. E essa não pode acontecer, essa é proibida. Como isso acontece? O empregador, ele profere ordens que incidem diretamente na vida pessoal do empregado. Isso não é possível. Por exemplo, ele lhe dá ordens no sentido religioso, no sentido político. Isso realmente não é possível. Agora, a subordinação objetiva é aquela que interfere diretamente na prestação de serviços. Essa é perfeitamente possível. E por que, senhores, eu digo para vocês que isso interfere diretamente no texto da lei? Vamos ao texto? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste. Percebam, sob a dependência deste, remete a uma ideia de subordinação subjetiva, o que é proibido. Então, ao ler o texto da lei, a gente tem que se atentar a isso. Deve ser lido, deve ser substituído sob a dependência deste por mediante subordinação. Assim, a gente consegue inserir a subordinação objetiva. Muito bem. Vamos para mais um requisito que não está incluso no artigo 3º. O próximo requisito que nós vamos falar é o requisito da alteridade. Esse requisito ele não está inserido no artigo 3º, mas ele está inserido no artigo 2º, que diz respeito ao empregador. Bom, diz o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Percebam que esse requisito da alteridade se refere ao risco da atividade. Ao risco da atividade, ela pertence ao empregador, não ao empregado. O requisito da alteridade é aquele que o empregador é o responsável pelo risco de sua atividade. Tudo bem? Então, independente do lucro, do prejuízo, quem assume esse risco é o empregador, não o empregado. Mas, professora, tem um artigo que fala que é possível a divisão de lucros com o empregado. É possível, senhores, ele não é obrigado a dividir. Por isso, ele também não vai poder dividir o risco do seu negócio, o prejuízo do seu negócio. Muito bem. Vamos agora para requisitos não essenciais da relação de emprego. Anotem os dois requisitos, exclusividade e local da prestação de serviços. É um requisito muito importante. Primeiro, exclusividade. Não há na CLT qualquer exigência de que o empregado seja exclusivo de algum empregador. Ao contrário, muitas vezes o empregado ele presta serviços a mais de uma empresa. E isso não tem problema nenhum, desde que a sua CLT seja anotada por todos os empregadores. Tudo bem? Exemplo 1. Um advogado e professor. A pessoa pode ser perfeitamente empregada de um escritório de advocacia e dar aulas. Né? Ela trabalha de dia no escritório de advocacia e dá aulas à noite. Bem, o enfermeiro, por exemplo, o pessoal da área de saúde tem muito disso, ele trabalha em vários hospitais. Só que percebam, não pode ter choque de horário, ok? E não esqueçam, a CTPS do empregado sempre deve ser assinada, independente de quantos empregadores forem. Local da prestação de serviços. O local da prestação de serviços, ela é irrelevante. Então, vamos ao artigo da CLT, o artigo 6º. Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
Portanto, perceba, qual é o tipo de trabalho que é desenvolvido à distância, muito conhecido hoje? O teletrabalho. Ele é empregado como qualquer outro, mas ele desenvolve as suas atividades na sua residência, ok? Agora vamos para empregador. Quem é o empregador? A gente já leu, mas nós vamos recapitular, ok? Caput do artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Portanto, a empresa não é obrigada a dividir os lucros nem os prejuízos com o seu empregado, como já dissemos no requisito da alteridade, ok? Em regra, o salário ele não pode ser reduzido. Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. E quando ocorrer a redução do salário? É aquilo que está previsto, é aquela situação que está prevista no artigo 611-A do parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Ou seja, senhores, quando houver a redução do trabalho, quando houver a redução do salário, haverá também a garantia de emprego. Lembre-se, ele terá estabilidade pelo período em que seu salário foi reduzido. Passemos agora ao grupo econômico. Quando se fala em grupo econômico, a gente pode lembrar daquela grande árvore genealógica que a gente aprende no direito de família. E aí você coloca lá, né, os integrantes da família. Ao invés de colocar pessoas, coloque empresas. Ao invés de colocar CPF, coloque CNPJs. Essa é a figura que se tem do grupo econômico. Bom, a gente tem ali a empresa mãe e as empresas filhas e irmãs, né? Cada empresa, então, possui sua personalidade jurídica própria. Por quê? Porque cada empresa tem o seu CNPJ. Na Justiça, na CLT, não tem nenhum documento específico que comprove o grupo econômico. Tudo isso é produzido em juízo. Então, a CLT, com a reforma trabalhista, ela trouxe uma outra figura de grupo econômico. Uma já era prevista, que era o grupo econômico por subordinação, e agora nós temos a por coordenação. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Como eu disse, antes da reforma, a gente tinha a figura do grupo econômico por subordinação. É aquela empresa, a mãe, lembra da árvore genealógica? É a mãe que controla as demais, as que estão aqui embaixo. No grupo econômico por coordenação, as empresas têm a mesma hierarquia, não tem uma empresa controladora. Todas trabalham em coordenação, ok? O parágrafo 3º, artigo 2º da CLT, informa que não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. O que é isso? Vamos ao artigo para entender melhor? Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Bom, então, não pode ser caracterizado o grupo econômico somente com a identidade dos sócios. Há outros requisitos que devem ser analisados. E aqui estão claros no parágrafo 3º, que é a demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses
e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, ok? Bom, caracterizado o grupo econômico, qual é a responsabilidade dessas empresas? A responsabilidade delas é solidária. O que é isso, professora? Bom, quando se diz que essa responsabilidade é solidária, todas as empresas daquele grupo são responsáveis de maneira igual. Não há uma ordem de preferência para cobrar os créditos trabalhistas, ok? Vamos lá, exemplo 1. João, ele trabalha para a empresa A. Só que, de um determinado tempo para cá, a empresa B vem pedindo para que ele preste alguns serviços. Nessa prestação de serviços, é necessário, pergunto a vocês, é necessário que João tenha a CTPS assinada pela empresa B? Não, não é necessário. Como o TST entende que há um empregador único nesse caso, é imputada a súmula 129 do TST. Vejamos. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Bom, e quando acontece, desse exemplo que eu te dei agora, a empresa B assinar a CTPS desse empregado? Há algum prejuízo para o empregado? Não, não há prejuízo nenhum. Ele pode ter, inclusive, assinado por outra empresa do grupo econômico. Isso não acarreta nenhum prejuízo, tudo bem? A responsabilidade solidária ativa implica em algumas consequências jurídicas ao empregado. Vejamos. Letra A. Garantir condições de trabalho igual a todos os empregados do grupo econômico, possibilitando inclusive o pedido de equiparação salarial. Artigo 401 da CLT. Se aquele empregado que eu disse a vocês, ele, lá da empresa A, ele sabe que na empresa B tem um outro advogado. O empregado da empresa A recebe R$5.000 e ele sabe que o mesmo advogado da empresa B, nas mesmas condições, recebe R$7.000. É possível, na justiça, pedir equiparação salarial entre esses empregados, ok? Bom, letra B. Enquadramento sindical dos empregados será de acordo com a atividade preponderante do grupo econômico e não da empresa para a qual o trabalhador presta serviços. Letra C. Possibilidade de transferência entre empresas do mesmo grupo econômico. Claro, respeitado, alguns requisitos previstos na CLT. Artigo 469 da CLT. O pagamento efetuado pelas demais empresas do grupo econômico terá natureza salarial. Independente se o funcionário que trabalhava na empresa A receber qualquer valor da empresa B, isso integra o seu salário, isso tem natureza salarial, tudo bem? O empregado deverá cumprir as ordens dadas pelas demais empresas do grupo, pois todas serão suas empregadoras. É aquela figura que eu disse do empregador único. O tempo de serviço prestado às empresas são computados na sua jornada de trabalho. Logo, se ultrapassar ainda que tiver trabalhado em empresas diferentes do grupo, receberá horas. Vamos agora para a sucessão trabalhista, ok? Bom, o contrato de trabalho, ele está vinculado a uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Se de um lado, para a configuração indispensável do vínculo de emprego é necessário a pessoalidade, a impessoalidade é inerente ao empregador, ok? Não esqueçam disso. Bom, com relação à sucessão trabalhista, é necessário ter em mente que a alteração da titularidade da empresa não atinge o contrato de trabalho. E isso é o que diz o artigo 10 e artigo 448 da CLT. Vamos à letra da lei. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, senhores, quais são os requisitos para a caracterização da sucessão trabalhista? A transferência do estabelecimento de uma titularidade para outro e a não ocorrência da paralisação das atividades fim. Bom, é necessário um tempo dessa paralisação? Tem algum marco? Alguns doutrinadores falam que é até 6 meses, mas não levem isso para a prova,
Coloquem apenas que não pode haver a paralisação. Isso não é pacífico na doutrina. E é importante ter em mente que a atividade deve ser a mesma atividade fim exercida pela empresa sucedida, ok? Responsabilidade do sócio sucessor. Artigo 448-A da CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora, quando ficar comprovada fraude na transferência. O que o legislador pensou aqui? A empresa sucessora, ela tem, ao adquirir, ao comprar a empresa, ela tem tempo para verificar os créditos trabalhistas, se está tudo regular. Então, ela é responsável, salvo se for configurada a fraude, ok? Conforme previsto aqui no parágrafo único. Na prática, o que acontece? Uma empresa, quando compra outra, ela faz um contrato de natureza civil. E ela prevê lá entre as cláusulas que a responsabilidade pelos créditos trabalhistas são da empresa sucedida, a anterior. Na prática, isso não funciona. Bom, na Justiça do Trabalho, o que prevalece é o quê? É o que está na lei, ok? Mas, professora, é possível uma ação de regresso? Sim, é possível, mas isso já entra no âmbito civil, tudo bem? Vamos, então, para a figura do sócio retirante. Quem é o sócio retirante? O sócio retirante é aquele que saiu de sócio da empresa, ele já não mais pertence ao quadro societário da empresa. E qual seria a responsabilidade desse sócio em uma eventual reclamação trabalhista? O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1, a empresa devedora. Inciso 2, os sócios atuais. Inciso 3, os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária, decorrente da modificação do contrato. Bom, como se aplica esses 2 anos? Como que configura essa responsabilidade? Entendam, se o sócio saiu da empresa hoje, não significa que daqui a 2 anos ele já não tem mais responsabilidade alguma pelos créditos trabalhistas. O que marca esse período de 2 anos é a data do ajuizamento da ação. Tudo bem? Bom, mais um ponto interessante com relação ao sócio retirante é o que diz o TST com relação à ação judicial. É necessário que o sócio retirante esteja configurado no polo passivo da ação para que os créditos trabalhistas sejam cobrados? Não, não é necessário. Até porque há o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, aquele sócio vai ter a oportunidade de se defender. Tudo bem? Temos também a figura da sucessão de empresas. E isso é muito importante para poder entender qual é a responsabilidade das empresas sucessoras. Tem que ficar muito atento à questão da fraude, ok? E a questão do sócio retirante? Não se esqueçam do marco judicial de 2 anos. Com relação à figura do empregado, não esqueçam dos requisitos essenciais. São requisitos essenciais da relação do emprego a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a onerosidade. Portanto, não se esqueçam, para configurar é necessário que todos esses requisitos estejam presentes na relação. Se estiver faltando qualquer um deles, não é relação de emprego, mas sim relação de trabalho. Tudo bem? Vamos agora testar os seus conhecimentos. Vamos ver o que você conseguiu aprender comigo hoje. Vamos ao quiz? Assinale dentre as proposições abaixo aquela que não constitui elemento caracterizador da relação de emprego. Letra A, subordinação. Letra B,
não habitualidade? Letra C, onerosidade? Letra D, não eventualidade? Vamos à resposta? Alternativa letra B, não habitualidade. Muito bem? Questão número 2. Essa é uma questão muito interessante. Vamos prestar bastante atenção. A consolidação das leis do trabalho trouxe requisitos para a caracterização da relação de emprego. É requisito da relação de emprego, exceto personalidade jurídica do empregado, subordinação jurídica, letra C, prestação de serviços de natureza não eventual, letra D, onerosidade. Então, questão correta, personalidade jurídica do empregado, alternativa A. Questão número 3 na tela. Bom, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente desta garantia. Essa definição refere-se ao princípio, letra A, proteção, letra B, norma mais benéfica, letra C, inalterabilidade contratual lesiva ou indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Letra A, o princípio da proteção. O que é o princípio da proteção? A questão fala que na relação de emprego, o empregado ele é uma parte menos favorecida, que é necessário o direito do trabalho para poder balancear essa relação. O direito do trabalho vem para poder proteger o empregado? Não, ela está falando com relação à alteração de cláusulas contratuais. Letra B, norma mais benéfica. Há um conflito entre normas aqui? Não. O comando da questão fala em alteração contratual. Letra C, inalterabilidade contratual lesiva. Opa, parece que é a letra C, né? E a letra D, indisponibilidade dos direitos trabalhistas? Está dizendo que os direitos trabalhistas são obrigatórios? Não. A resposta certa? Letra C. Bom, percebam que este enunciado é a perfeita redação do artigo 468 e ele tem que ser muito bem estudado, pois ele cai em muitas provas, ok? Então, eu convido vocês para participar comigo da próxima aula. Muito obrigada, até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.